Olá, eu sou Amadeu Maia e este é o Agenda 47, jornal dedicado à cobertura das principais ações relacionadas com o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje, quinta-feira, 27 de março de 2025. O compartilhamento do texto pela equipe de segurança nacional dos Estados Unidos, que continha detalhes operacionais dos próximos ataques aos rebeldes Houthis, apoiado pelo Irã no Iêmen, resultou na divulgação pelo jornal Atlantic na quarta-feira. O bate-papo completo foi divulgado após 2 dias de intensos, onde os líderes das agências de inteligência e defesa do presidente Trump se esforçaram para explicar como os detalhes que deveriam ser confidenciais acabaram em um bate-papo do Signal, incluindo o editor-chefe da Atlantic, Jeffrey Goldberg. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, diz que nenhuma informação confidencial foi publicada no chat do Signal. O senador Roger Wick Hermes, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, disse que ele e o senador de Rhode Island, Jack Reed, o principal democrata do comitê, planejam enviar uma carta ao governo Trump solicitando investigações do inspetor-geral sobre o uso do Signal. Eles buscam um briefing confidencial com um alto funcionário do governo que possa falar sobre os fatos do episódio. O bate-papo também foi notável porque ele excluiu o único militar presidente no comitê principal, o presidente do Estado-Maior Conjunto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma imposição de uma tarifa de 25% sobre todos os carros importados para o país, com vigência já a partir do dia 2 de abril. Segundo Trump, essa medida visa incentivar a produção nacional e penalizar fabricantes estrangeiros, afetando veículos provenientes de países como Canadá, México, União Europeia e Japão. A expectativa do governo é arrecadar cerca de 100 bilhões de dólares anualmente com essa tarifa. No entanto, especialistas alertam que essa medida pode elevar muito os preços dos veículos para os consumidores americanos e impactar negativamente a indústria automotiva global. Fabricantes de automóveis, tanto nacionais quanto internacionais, expressaram preocupações com os efeitos financeiros da tarifa, prevendo um aumento nos custos de produção e possíveis perdas de empregos. As ações de empresas como a General Motors, Ford e Stellantis registraram fortes quedas após o anúncio, refletindo a apreensão do mercado em relação às novas tarifas. O governo canadense classificou a decisão como um ataque e está considerando medidas de retaliação da mesma forma. Já a União Europeia criticou a iniciativa e prometeu proteger seus consumidores e empresas. O presidente Trump intensificou sua postura em relação à Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, ao afirmar que os Estados Unidos precisam, abre aspas, ter, fecha aspas, a ilha por razões de segurança internacional. Em uma entrevista ao podcaster Vince Coglianese, Trump declarou, abre aspas, precisamos da Groenlândia para a segurança internacional. Precisamos dela, temos que tê-la, fecha aspas. Trump enfatizou a importância estratégica da Groenlândia, destacando sua relevância tanto para posturas defensivas quanto ofensivas, especialmente no contexto geopolítico atual. Ele mencionou que os Estados Unidos precisam deixá-los saber que precisamos da Groenlândia para a segurança internacional. Acrescentando ainda, abre aspas, odeio dizer isso assim, mas vamos ter que tomar posse desse imenso território ártico. Fecha aspas. Essas declarações ocorrem à véspera da visita do vice-presidente americano J.D. Vance à Groenlândia. Inicialmente, a agenda incluía encontros com autoridades locais e atividades culturais, como assistir uma corrida de trenós puxada por cães. No entanto, devido ao mal-estar causado na Dinamarca entre os groenlandeses, os planos foram alterados. Agora, a delegação americana, que inclui Vance, sua esposa, Usha, e o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Watts, limitará a visita apenas à base militar que fica no noroeste da ilha. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, classificou a pressão americana como inaceitável. Ainda sobre as tarifas, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou preocupação
com as recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre importações de aço, alumínio e veículos. Lula alertou que essas medidas protecionistas podem levar os preços para os consumidores americanos, ressaltando em inflação e aumento das taxas de juros, o que poderia desacelerar a economia do país. Além disso, o governo brasileiro protocolou um documento junto ao Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos, a USTR, afirmando que o tarifaço pode desencadear uma espiral negativa de retaliações, prejudicando gravemente a relação comercial entre os dois países. Lula também enfatizou que o presidente americano não é o xerife do mundo e que seria mais produtivo discutir políticas comerciais justas para ambos os países, em vez de adotar medidas unilaterais que comprometem o livre comércio e o multilateralismo. Desculpa. Diante desse cenário, o Brasil considera recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC, para contestar as tarifas americanas sobre o aço brasileiro. Caso a iniciativa não obtenha resultados satisfatórios, Lula mencionou a possibilidade de adotar medidas de reciprocidade, como a imposição de tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos. Essas ações aí refletem a crescente tensão nas relações comerciais entre o Brasil e Estados Unidos, com potencial para impactar muito a economia dos dois países, de ambos os países. Logo mais estarei de volta aqui no Brasil News a partir das 7 horas da noite, trazendo as últimas informações do dia, do Brasil, do mundo e, claro, aqui dos Estados Unidos, aqui no seu canal Seaba Brasília Televídeo. Até mais tarde.